Bom, vamos lá então. Vamos dar início. Legal. Tá bom, se melhor você... Bom, boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo ao seminário aí da NCR em parceria com a INET, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal e bem interessante, que é a MPLS, um assunto aí bem falado na parte de Service Provider, né? Provedor de serviço, tá? Então, qual que é a ideia? A gente fala de MPLS e MPLS L3VPN. É um tópico extenso, tá? Tanto a parte de MPLS como o L3VPN. Então, a gente vai começar a falar de MPLS, falar dos componentes, terminologia, começar do básico, né? Falar de MPLS. E aí, se sobrar tempo hoje ainda, a gente, como correr a apresentação, a gente fala de L3VPN. Se não sobrar, a gente faz uma segunda etapa e a gente fala de L3VPN, tá? Bom, então vamos lá. Bom, meu nome é Leandro Almeida, tá? Eu estou na área de redes aí já vai fazer mais ou menos 11 anos, né? Primeira certificação, por exemplo, de gerência CNA em 2003, tá? Então, nós estamos em 2014, vai fazer uns 11 anos, tá? Então, eu espero aí ter a competência, né, de poder responder a perguntas de todo mundo, tá? E aí, se eu não puder responder, tem mais dois instrutores aqui, o Gilberto, o Carlão ali, tá? E tem um outro CCI aqui presente, que é o meu amigo Rodrigo Moreira, tá? E aí, se qualquer coisa que eu não souber responder, eles vão entender para responder. Bom, o pessoal que está entrando online, né? Acho que é bem tranquilo, é fácil de ver. Lá no canto inferior direito da tela tem um campo de chat, tá? Então é só postar as perguntas se vocês tiverem dúvida lá. O Carlos ele vai estar vendo as perguntas e vai estar me parando aqui para me responder as perguntas, porque eu não tenho como ver aqui as perguntas. Tá? Bom. Esse seminário é um seminário, teoricamente, em nível 2, intermediário. Intermediário por quê? Porque para a gente aprender MPLS, né, a gente tem que ter um conhecimento básico de roteamento. Tá? Então, o único pré-requisito é você saber um pouco de roteamento. O que é uma tabela de roteamento, o que é uma empresa de destino, como é que o equipamento faz, que é caminhar o pacote, tá? A camada 3, coisa básica, nada muito avançado, tá? E só que da perspectiva de MPLS é um seminário nível 1, ou seja, um seminário introdutório. Você não precisa saber nada de MPLS. Essa é a ideia. A gente vai passar, nossa missão hoje aqui é passar o que é MPLS, explicar o que é MPLS. Tá? E também acho que uma das grandes missões nossa aqui é desmistificar algumas coisas que existem em relação à ideia de MPLS. Normalmente quando o pessoal fala de MPLS, o pessoal já pensa em VPN, VRF. Né? E MPLS não é só isso, muito mais do que isso. Na verdade, o MPLS ele é um novo paradigma, não novo, porque ele está bastante tempo no mercado, aí, mas ele é um novo paradigma em relação à rede IP tradicional de encaminhamento de tráfego, baseado em rótulos, em labels. Né? Labels em inglês é rótulo. Tá? É isso que é o MPLS. E o L3VPN, na verdade, ele é uma aplicação que roda em cima de uma rede MPLS. Para você rodar no L3VPN e sua rede for escalável, você conseguir escalar em um provedor de serviço, telefone, até que é uma rede grande, a gente tem que usar o MPLS. Tá? Mas não necessariamente a L3VPN precisa de um MPLS. A gente tem, por exemplo, o VRF Lite. Né? Você não conhece aqui o VRF Lite, você não usa labels. Né? A ideia é você colocar VRF só no equipamento, que VRF é uma tecnologia para você virtualizar, né, o equipamento em relação a encaminhamento, tabela de equipamento, você virtualiza a tabela de roteamento, a tabela CEF, tudo que faz parte de encaminhamento, você virtualiza com a VRF. Aí você cria uma para cada cliente, uma para cada VRF. Tá? Mas o conceito do VRF Lite, você não precisa de labels. Você cria VRF no equipamento, atribui interfaces, cria as tabelas de roteamento, né, que já cria automático e você trabalha normal. Você pode mapear isso com um .1q, com uma interface e trabalhar. Né? Mas para que seja possível escalar o MPLS, né, o L3VPN, no caso, a gente tem que ter o MPLS. Tá? A gente vai ver isso aí detalhado. Bom, o que a gente não vai falar nesse seminário, não iremos abordar nesse seminário. Features avançadas, tanto de L3VPN ou outras aplicações que a rede MPLS habilita você ter um provedor. Por exemplo, a gente não vai falar de InterAS. InterAS é uma feature, né, uma tecnologia de L3VPN que permite você conectar AS de duas operadoras distintas e trafegar tráfego de clientes VRF. A gente não vai falar sobre isso.
Se a gente for falar de um tópico, qualquer tópico desse, a gente tem que fazer um seminário específico. Porque, além de ser complexo, é extenso o assunto. Tá? Carrier Supporting Carrier, a gente não vai falar também. Tá? Que também é uma feature que você consegue interligar backbones, com um backbone no meio fazendo trânsito para você. Tá? QoS também, o PLS, a gente não vai falar. Tá? E outras aplicações, L2VPN, por exemplo, Traffic Engineering, a gente não vai falar também, nem Multicast VPN. Tá? Bom, tranquilo então? Vamos começar. E, por favor, perguntem, né? Para tornar esse seminário aqui mais interativo. Tá? Para não ficar falando e vocês dormirem. Se vocês não perguntarem, aí eu vou perguntar para vocês para ficar mais interativo. Tá? Bom, vamos lá. Vamos falar o assunto técnico. Bom, antes de a gente falar de MPLS, a primeira coisa que a gente tem que aprender não, né? Eu acredito que todo mundo aqui saiba, mas é fazer uma revisão em relação a rede IPs tradicionais. Quando eu falo rede IP tradicional, é uma rede que só tem IP, tá? Não tem MPLS. Né? Eu vou trabalhar com MPLS. Uma rede que só tem IP, como é que funciona o encaminhamento, por exemplo? Qual é o seu nome? Luiz. Como é que funciona o encaminhamento de um pacote, por exemplo, uma rede IP tradicional? O jogador recebe o pacote lá. Como é que ele faz para encaminhar isso? Recebe o pacote, vai verificar o IP de destino, né? E encaminhar. Exatamente. Então é assim que funciona. Chega o pacote no roteador, chega lá os bits lá na interface, seja cobre, elétrica ou ótica, ele pega essa informação, passa pela camada 2, chega na camada 3, ele pega o IP de destino, ele faz uma pesquisa, né, através do roteamento, acha uma rota, certo? A rota vai apontar por quê? Para uma interface, que é viajando diretamente conectado, ou vai apontar para um próximo salto, né, que é um next hop, certo? E aí ele vai, esse next hop está associado a uma interface, certo? E aí ele vai enviar essa informação para essa interface. Se estiver diretamente conectado ou não, com o next hop, vai fazer uma aquisição ARP lá, vai pegar o MAC de destino, vai aprender e vai mandar, certo? É assim que funciona. Tranquilo? Tá. Só que esse paradigma de encaminhamento de tráfego IP, somente IP, né? Ele é escalável, né? Não vamos dizer que não é escalável porque é escalável, porque a gente sabe que a internet é baseada em IP. Né? E é a maior rede do mundo, certo? Então é escalável. Vamos dizer que não é, que é. E funciona, né? Senão a internet não funcionaria. Tá? Só que traz alguns problemas, principalmente no que diz respeito a um provedor, a um service provider. Esse paradigma, né? Vamos dizer que isso é um paradigma de tráfego. Né? Essa ação que a gente acabou de discutir aqui. Traz alguns problemas que vai limitar a flexibilidade do provedor, vai limitar seu crescimento, vai introduzir alguns problemas na rede e vai limitar em relação a aplicações. Tá? Então essa aqui é a ideia. Por exemplo, vamos citar agora alguns problemas que uma rede IP tradicional tem. Tá? Por exemplo, nessa topologia aí, tá meio ruim de enxergar aí, né? Mas a gente tem ali, vamos dizer que esse aqui é um provedor, tá? A gente tem R1, R2, R3, vamos dizer que é o backbone da rede, tá? Aí vamos dizer que R4, R7, R5 e R6 são clientes. Aí não precisa nem considerar VRF, nada. Vamos dizer que é através do roteamento global, tem uma tabela, IP puro, tá? Tradicional, não tem VRF, não tem nada. Como é que funciona? Vamos dizer, o cliente A, por exemplo, que é o R4 e o R5, ele tem 5 MB contratado, tá? O cliente B, que é o R7 e o R6, ele tem 10 MB. Então, o total aí de clientes vendidos são 15 megas, né? Só que na rede a gente tem dois caminhos. Um de 10, né, por cima aqui, e um de 20 por baixo, certo? Então, teoricamente, a gente tem 20 mega na rede, certo? Contra 15 vendidos, teoricamente, isso aí passa. O provedor está tranquilo. Só que a gente for olhar isso aí através de roteamento, dá para perceber de cara que a gente vai ter um problema, né? Qual o problema que a gente vai ter? Boa noite, tudo bem? Congestionamento na rede. Por quê? E da perspectiva do trabalho de roteamento, para a gente chegar ali para o cliente A, o cliente B trafegar, do R4 para chegar na R5 ou do R7 para chegar na R6, teoricamente ele tem que chegar até o R2, certo? E o caminho mais curto ali é por cima, certo? Vamos nem falar de protocolo de roteamento. Qualquer um que você colocar aí, HIP, se for hop count, tem um hop a menos por cima do que por baixo. Se for SPF, né? O SPF é
interface dividido por 100 MB dividido pela interface, né? Se fizer 100 dividido por 10, daria 10. Então daria 10 de métrica aqui, daria 20 aqui embaixo. Se fosse SS também é 10, o padrão a métrica daria 10, daria 20. Enfim, qualquer protocolo que colocasse aí, até BGP, né? Porque o BGP normalmente você coloca no meio de um provedor e você faz a conexão via loopback, né? E a loopback ela é uma rota recursiva. Ele pega a rota do BGP, next hop é um loopback, ele resolve na tabela de IGP, tabela de roteamento normal, e acha. Né? Normalmente vai cair, no fim das contas, vai cair no SPF, no IGP da sua rede. Né? E aí esse link vai ficar congestionado e esse link vai ficar livre. Certo? E aí a gente fala, como a gente pode resolver isso? A gente pode pensar, não, muda a métrica aqui. Muda a métrica aqui. Se eu mudar a métrica aqui, o que acontece? Eu vou mudar só o congestionamento de lugar. Tá? O congestionamento que estava aqui vai vir para baixo, teoricamente. E aí você vai falar, não, mas tem solução, dá para resolver. Dá, tem várias soluções aí, tem Policy Based Routing, tem GRE, tem IP, Load Sharing, tem solução para a problemática. Só que nenhuma dessas soluções são escaláveis. Né? Por quê? Porque isso aqui é uma rede pequena, isso aqui é uma rede imaginária, mas um provedor não é desse tamanho, o provedor é um tamanho considerável. Né? E aí você tem que implementar algum provedor, você implementa alguma solução que seja o quê? Escalável. Nós vamos implementar uma solução e o roteador A se configura de uma forma, do B se configura de outra, teoricamente. Né? Às vezes você vê isso na prática, mas teoricamente não deveria ser assim. Tá? Então veja que esse é um problema em relação à engenharia de tráfego na rede. O paradigma de engamento normal IP, ele tem esses problemas. Tá? Então esse é um dos problemas que a gente já consegue perceber que tem que existir uma outra forma de encaminhar a informação na rede sem ser baseado em IP, baseado em informação. Tá? Bom, outro problema que tem também em relação ao provedor, isso aí é clássico, os provedores tinham antes de implementar o MPLS. Problemas com rota externa, né, BGP. Full route. O que é o full route? Full route é a tabela completa na internet, certo? Os provedores eles têm isso dentro do backbone dele. O backbone do provedor ele tem essa tabela. Então vamos imaginar essa rede aqui. A gente tem um backbone aqui, ó. Tá? Ele tem um provedor. E aqui ele tem duas saídas de upstream. Uma com R5, outra com R6. Tá? E aqui ele tem um cliente aqui, dois clientes. Tá? Esses clientes aí vamos dizer que é acesso à internet. Né? Coisa simples, tá? Compra internet do provedor. Então, se você faz equipamento baseado em IP, todos os equipamentos aqui, teoricamente, vamos dizer aqui o R8, que é esse, o R7, não, o R1 aqui, o R3 e o R2, ele tem que ter o quê? A tabela de roteamento completa. Se eu recebo o full routing aqui desse equipamento aqui, desse stream, eu vou ter full routing aqui. O full routing hoje é mais ou menos quanto? Acho que é também meio milhão, um pouco mais. Né? Já passou, né? Então, quer dizer, imagina aqui, tem duas saídas, é vezes 2, então, né? Tinha 700 mil rotas recebendo aqui e 700 mil rotas recebendo aqui. Para a rede interna, para a rede interna do provedor, tudo bem, o BGP escolhe a melhor rota e manda, né? Então, teoricamente, ele vai mandar um full route só, não dois. Né? Tem outros filtros que mandam dois, enfim, mas vamos simplificar. Mas o que eu estou querendo dizer, esses equipamentos aqui, ó, de núcleo, ó, esse, ele vai ter que ter o full route, além do equipamento de borda. E o full routing, a gente sabe que é, em relação ao BGP, tem um processo chamado BGP Scanner, BGP Router, que ele onera muito o processamento do equipamento. Sem contar a memória, né? Que, por exemplo, você tem um full routing mais ou menos 500 mil rotas, que já passou, né? Não é mais isso, é mais, tem que manter mais ou menos 512 MB de memória. Então esse equipamento aqui, por exemplo, tem que ter pelo menos 1 GB aqui mais, né? E os outros equipamentos aqui também vai ter que ter bastante memória. Tá? E o outro problema é o BGP Scanner. O BGP Scanner é um processo que rola no BGP, ele escaneia toda a tabela de roteamento, vai verificar se o next hop, o próximo salto, ainda está válido. Então isso aí, quando ele faz esse processo, começa a trabalhar, ele também sobe, se tiver muita rota. Tá? E o BGP Router é o processo que escolhe a melhor rota. Né? No caso aqui, o equipamento de borda aqui, vai ter 2 full routing, ele vai escolher a melhor rota desses 2 full routing. Tá? Então esses dois processos aí, digamos assim, onera bastante a CPU. Tá? Então a gente já vê que tem outro problema também. Qual o problema? Seria o ótimo, né, da rede se a gente não tivesse que passar o full route para equipamentos de borda.
tá? Ficasse só na borda, não tivesse que passar isso para todos os ícones de quarto, porque, novamente, isso aqui é uma topologia imaginária, né? Um provedor não vai ter só esses dois equipamentos, vai ter muito mais. Se todos os equipamentos tiver que ter full route na rede, você vai ter que ter um equipamento muito parrudo em todos os locais da rede, né? Tá? Para aguentar isso aí. E quando cresce, vai crescendo a level de full route, vai entrando mais upstream, mais rota. Então a gente tem que ter uma forma de você otimizar isso aí. E qual é a forma? A gente tem que pensar o seguinte: se a gente fizesse encaminhamento que não fosse baseado em P, baseado em outra informação, talvez daria para otimizar isso, tá? Então, vou citar esses dois problemas, como problemático, como exemplo, tá? E vou falar agora algumas soluções que o MPLS traz para a sua rede. Tá? Bom, então qual a solução dos problemas? A solução está geralmente no MPLS. O MPLS é o Multi-Protocol Label Switching, né? Se eu não falei isso, eu já falei isso, repetindo, tá? Bom, então o que é o MPLS? O MPLS, na verdade, ele é um novo paradigma de equipamento de tráfego, que é baseado agora em label, em rótulo. Não é baseado mais em IP, tá? Foi desenvolvido pela IETF, na verdade assim, né? A ideia do IETF é um comitê, né, que junta vários engenheiros de vários fabricantes, né, engenheiros da Cisco, da Juniper, vários fabricantes, se reúnem e geram um padrão. Normalmente a tecnologia surge antes, né? Por exemplo, no caso do MPLS, a Cisco inventou o Tag Switch há um tempo atrás, é praticamente a mesma coisa do MPLS. Aí a Juniper inventou lá o concorrente, aí cada um inventa o seu, mas não é interoperável. Você não consegue conectar Juniper com o Cisco. Aí forma-se o comitê, a IETF, né, Internet Engineering Task Force, desenvolve lá o documento RFC, que é o padrão, né, e aí todo mundo vai ser de acordo com aquele padrão, vai implementar de acordo com aquele padrão. Tá? Então, o primeiro documento que foi desenvolvido foi esse Draft IETF MPLS Framework, ele diz as regras lá de como implementar, como o MPLS funciona. Tá? Bom, mas como que funciona isso aí na prática? Né? É baseado em labels, mas o que é isso aí na prática? Bom, o MPLS ele é o conjunto, ele é a junção do melhor dos mundos de camada 2 e de camada 3. Né? A gente sabe que em camada 2, a parte de internet, tem as qualidades e tem os problemas. Em camada 3 também tem as qualidades e tem os problemas. Os problemas eu já citei aqui alguns. Né? Então, o MPLS é isso, você pegar o melhor que tem de qualidade em camada 2, de camada 3, juntar e sai o MPLS. Tá? Então, quais são as vantagens do MPLS? Ele vai resolver aquelas ineficiências que eu falei agora, essas problemáticas, e além de resolver essas problemáticas, ele vai habilitar uma série de aplicações na sua rede. Tá? Isso aqui, na verdade, na minha opinião, é o maior motivador para você rodar o MPLS. Tá? Lógico, a resolução dos problemas, no caso de um provedor, é muito importante, mas isso aqui se sobressai, tá? Essas aplicações aqui que são listadas aqui. Qual que é a ideia do MPLS? O MPLS é uma nuvem. O MPLS, no fundo, na verdade, ele é um sistema de transmissão, se for pensar. Você tem um backbone, que é uma nuvem MPLS. Você injeta um tráfego lá com label, qualquer tráfego, ele transporta para você, para qualquer ponto da sua rede. Essa é a ideia. Tá? Se a gente voltar aqui nesse... Vamos voltar nessa topologia aqui. Você pode... Qualquer tipo de pacote. Você pode pegar um pacote PV4, você pode pegar um pacote PV6. Você não precisa nem pegar um pacote, você pode pegar um frame Ethernet, um frame ATM, um frame PPP, HDLC. Você pode até pegar bit lá de E1, por exemplo, no MPLS transporte. Essa é a ideia, você injeta essa informação na borda da rede, a gente vai ver daqui a pouco que chama Edge. Né? Ele vai colocar um label nessa informação e vai jogar essa informação dentro do domínio do MPLS. Essa informação vai ser transportada para algum ponto da rede que você queira. Nesse ponto da rede ele vai tirar o label e vai entregar a informação limpa para você, sem o label. Como se fosse um túnel de RE. Essa é a ideia do MPLS, só que muito mais escalável. Tá? A gente vai ver. Então, por exemplo, essas features todas aí que está listado nesse slide, L3VPN, que a gente vai aprender. Tá? L2VPN, o que é o L2VPN? Voltando, né? O que é L3VPN? Ele vai transportar tráfego de clientes baseado em IP, pode ser PV4 e PV6. Tá? L2VPN, transportar frames Ethernet. Tá? Não só Ethernet, voltando. Na verdade a gente tem o Atom,
que é o N-Transport over MPLS, e o Atom é o conjunto de tudo. Você consegue transportar não só Ethernet sobre MPLS, que transporta Ethernet, você consegue transportar ATM sobre MPLS, PPP sobre MPLS. Qualquer tipo de encapsulamento de camada 2 você consegue transportar em cima de MPLS. Você consegue transportar sinais, bits de camada 1. Você quer lá um bit lá de 161, você consegue transportar em MPLS. Tá? O que mais que ele habilita? Engenharia de tráfego na rede. A gente vai ver aquela problemática lá que a gente falou, onde o pacote passa, no MPLS ele resolve isso aí. Tá? Pode transportar IPv6, tá? Tanto na tabela de armazenamento global como numa VRF. Pode transportar multicast, enfim, já qual você quiser. Tá? Uma coisa que eu não citei, vamos voltar na topologia, e que é essa grande vantagem, né, que a gente vê no MPLS, é o seguinte: na hora de você habilitar o MPLS, somente os equipamentos de borda tem que ter conhecimento do que você vai transportar. Por exemplo, se isso aqui é uma rede, por exemplo, o cara está rodando IPv6. Eu quero transportar IPv6 para cá, para a internet. Minha rede é toda IPv4. O único que o cara tem que saber IPv6 é esse cara aqui que está na borda e esse cara aqui que está na borda. O core não precisa saber nada. Que nem eu falei, ele vai transportar baseado em label. Vai chegar a informação IPv6 aqui nesse equipamento, que é o R1, ele tem que saber IPv6. Ele vai colocar o label, a partir daí, acabou, não preciso mais saber o que é IPv6. Manda para o domínio. Aqui ele não vai olhar IPv6, ele vai olhar label. Vai transportar via label, aqui também, via label. E aí, por exemplo, o provedor vai ter mais equipamentos, vai ser transportado. Aí quando chegar na ponta lá, para sair para a internet, aí ele tira o label, aí esse cara tem que entender IPv6. Tá? Essa é a vantagem. O core da sua rede, ele é livre de IPv6, não tem que saber todos os protocolos que rodam. Para ele é label, chega label, passa, chegou, transmite. É isso, tá? Bom, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá. Bom, legal. Slide meio. Então vamos entender como é que... Sim, por favor. Na borda do equipamento do cliente não precisa ser MPLS. Não. É IP comum. IP comum. É na borda da operadora. Uhum. O cliente sabe se ele fizer um tracet, ele, por exemplo, L3VPN, ele faz um tracet, ele vê que tem label, se a operadora deixar mostrar lá no tracet. Se fosse um L2VPN, o pseudo-wire é transparente, é como se fosse um cabo. A operadora provisiona um pseudo-wire, ele te dá um cabo aqui, se conecta ao laptop, e lá no outro local, lá no seu site, te dá um cabo, é transparente. Não tem nenhuma inteligência, tudo que chega de internet ele manda para o outro lado, não tem nem lookup de tabela MAC, nada. E até um ponto de atenção, porque se você for bem service provider, muitas pessoas usam o PIN e Trace Route para fazer troubleshoot, né? Quando você pensa no mundo do MPLS, essas duas ferramentas elas são utilizáveis, mas não são eficientes. E esse operador não habilitar esse tipo de visibilidade dentro da rede do MPLS, não vai saber e você vai ter a visão foi uma visão falsa. Mas existem outras ferramentas para Sim, existem outras ferramentas, ou até comandos mesmo dentro do MPLS que consegue fazer uma... Mas você depende da operadora, você tem que ter acesso no core. Você na ponta ali está meio vendido. É, você está vendido. Então, operadores habilitar para você ver o label, como é que vai funcionar? A gente vai falar no slide sobre TTL do MPLS. Você vai ver o operador, todo o backbone como se fosse um roteador só, um hop só. Vai chegar a informação no pacote, vai chegar o pacote no nível de borda da operadora, ele vai documentar um ponto entre o TTL e o IP, né, não no TTL do MPLS, vai mandar isso aí, no outro lado você vai ver o pacote só com... vai passar por um monte de equipamento, mas vai como se estivesse passando por um salto só. Tá? Importante também, isso a gente fez com que o MPLS fizesse para a operadora, aí na realidade da operadora em si, agora não precisa mais da BGP no seu backbone, só na nossa ponta de inteligência, a operadora vai ser para o cliente o serviço de conexão, porque antigamente naquelas redes, por exemplo, em redes ponto a ponto, ela tinha um link em Manaus, por exemplo, é um link físico até São Paulo, e hoje não, hoje se conecta ao backbone da operadora regional, e a operadora fala onde você quer que eu te entregue. Então fica muito mais difícil para um cliente hoje subir vários sites. Antigamente não, antigamente a gente tinha uma matriz aqui e pensar numa filial lá, poxa, vamos demorar 4, 5 meses para entregar um link. Hoje não, hoje a operadora te fala onde você vai subir sua filial, você tem que dar um lugar, né? Tem um backbone lá onde você vai só conectar. Ele precisa só ter lá naquele local, teoricamente, um roteador com uma interface lá do ATM, sei lá para mim o que é, mas para trás, tudo que está atrás do operador é label.
Ele não precisa ter ele não precisa transportar frame relay, por exemplo, vai ser um São Paulo Amazonas lá. Não precisa ser um frame relay de São Paulo Amazonas. Backbone é um backbone em PLS. Chega informação de São Paulo, coloca o label, chega até a Amazonas, lá em Manaus, em PLS, lá ele tira o label e entrega o frame relay, restaura o frame relay e entrega lá no circuito local para o cliente. Tá? Então veja que assim, é uma grande vantagem você rodar em PLS, que não era possível antes. Tá. Bom, então como é que funciona a arquitetura da MPLS? Né? Esse slide. Bom, é baseado em dois paradigmas, em dois componentes principais, que é o control plane, plano de controle da rede, e o plano de encaminhamento de dados. Tá? Todo mundo sabe o que é control plane, data plane? Tá. Control plane, plano de controle é onde ocorrem todos os cálculos da rede. É a inteligência da rede, por isso que eu coloquei um cérebro aqui. A inteligência da rede, é lá que vai acontecer todos os cálculos, é lá que está. Por exemplo, isso não se aplica nem só no MPLS, qualquer protocolo. Tá? Você falar vamos pegar uma rede IP tradicional, sem o SPF, seja lá o que for rodando. Tem os cálculos, não tem? O SPF sobe em forma de adjacência, recebe em banco de dados, roda o SPF, o disco, o algoritmo lá, olha, acha a melhor rota e vai lá e imputa essa informação no cache de encaminhamento, que hoje é o CEF. Né? Antes era o Fast Switch, hoje é o CEF. Então o que acontece? Todos esses cálculos que acontecem, a gente chama de control plane. Que é cálculo, calcular a melhor rota, enfim. Todo protocolo tem esse conceito. Tá? E o que é plano de encaminhamento de dados? É realmente você encaminhar a informação de um lado para o outro. Seria assim, seria um músculo da rede. Seria a ação de mover o pacote que chega numa interface e de uma interface para outra. Isso é o data plane, tá? O plano de encaminhamento de dados. Então, por que tem esse conceito? Né? Porque hoje os roteadores são baseados em hardware. Hoje a gente não tem mais roteador baseado em software praticamente. Só os equipamentos de pequeno porte. Regiões de operadoras, a partir do 7500 até tem hoje, né, 7600, 6500, SR, 12000, CRS, enfim, tudo feito em hardware. Então você tem uma CPU central, né, que faz todo o processamento das informações, do software, e ele programa essas informações no hardware, que são as line cards, os módulos. Né? E aquele módulo ele tem um chip lá que chama ASIC, que é um chip que ele processa aquele pacote em hardware. Ele não manda informação lá para a CPU central para ser processado. É o último que tinha, se eu não me engano, é o 7200. O 7200 ele era que a gente chama de Software Based Router, né? Esses outros são Hardware Based Router. Então, o Software Based Router tem uma CPU, tem um programa lá que chega o pacote, ele processa e manda. Hardware não, é na própria line card, que tem um processador lá em hardware que processa. Então é muito mais rápido, mais eficiente. E aí quando esse conceito veio mais à tona de roteador baseado em hardware, processamento baseado em hardware, esse conceito ficou mais evidente, né? Porque o control plane roda na supervisora, tá? E o data plane roda na line card. Então a supervisora calcula, programa a line card, pega a tabela do CEF, programa a line card e a partir do programado, o pacote chega e não olha mais a CPU. Na line card processa e manda a informação para frente. Tá? Então o MPLS funciona assim também. Tem os cálculos que a gente vai ver, tem o protocolo LDP envolvido. Quando a gente fala de L3VPN vai ter o multiprotocolo BGP, que é uma extensão do BGP. Tem alguns protocolos, tá? E aí depois ele programa isso numa tabela, que a gente vai ver daqui a pouco, na verdade são duas, a lib e a lfib, e é essa tabela que faz o encaminhamento do pacote do MPLS na rede. Tá? Bom. Então, plano de controle. O que o plano de controle faz? Como eu já falei, ele é só pelos cálculos, né, da rede. A gente vai ver daqui a pouco detalhado como é que funciona esse cálculo. Ele faz os cálculos, e a partir do momento que ele faz um cálculo, o control plane vai gerar uma tabela, tá? E chama LFIB. Tá? Na verdade são duas, nós vamos pular uma para simplificar, chama LFIB. Esse LFIB é o data plane, é o cache de encaminhamento de pacotes do MPLS. Tá? Bom. Forward Equivalency Class. Então agora a gente vai começar a aprender realmente como funciona, como a gente junta o quebra-cabeça aí, de todas as partes, e como o MPLS funciona. O primeiro conceito é esse, Forward Equivalency Class, que é o FEC. Qual que é a ideia do FEC? Bom, desculpa, Luiz. Para você. Desculpa, Adriano. Nem o Luiz falou que o roteamento institucional IP é baseado em
Como me confundi agora. O encamamento tradicional, a rede IP, é baseado em IP de destino, certo? O que é o IP de destino? O IP de destino, na verdade, é uma associação com a tabela de roteamento. Então, o que a gente tem na tabela de roteamento? O que a gente tem lá? As rotas? As rotas. As rotas são prefixos, certo? Exatamente. Aqueles prefixos é um agrupamento. Você pensa que é um agrupamento. Tá? Por quê? De todos os pacotes que pertencem àquele prefixo, você tem um /8, /16, /24, seja qual for, né? A subnet, enfim, /25, 26. Todo IP de destino que faz parte daquele prefixo vai ser encaminhado da mesma forma, não vai? O roteador vai chegar, se for, por exemplo, vamos dizer, 10/8, se for 10, um IP for 10.1.1.1, vai ser encaminhado dessa forma, 10.1.1.2, da mesma forma. Que é o 10/8, que vale a rede, 10 lá, primeiro octeto, certo? Então, isso aí é um agrupamento. E todo esse agrupamento é encaminhado da mesma forma na rede, recebe o mesmo tratamento da perspectiva do data plane na rede. Tá? No MPLS tem o mesmo conceito, só que foi renomeado para FEC, tá? Forward Equivalency Class. O que é o Forward Equivalency Class? É um conjunto de pacotes que vai ser encaminhado da mesma forma na rede MPLS, pelo mesmo caminho. Tá? Esse caminho chama Label Switch Path, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Isso que é a FEC. Só que na FEC, quando a gente fala de MPLS, a gente não fica só limitado a prefixos, nem a gente tem no IP tradicional, a gente pega lá o prefixo e encaminha via prefixo. A gente pode fazer classificação de outra forma. Por exemplo, você pode classificar todos os pacotes que tem o DSCP lá, EF, que é pacote de voz. Posso classificar todos os prefixos, que é de um IP e BGP, por exemplo, que é uma saída da minha rede, no backbone. Enfim, a classificação é mais ampla, você tem mais flexibilidade. E aí, a partir do momento que você classifica faz a sua classificação, você encaminha esses pacotes da mesma forma na rede. Tá? E isso que é FEC, tá? FEC é uma classificação de pacotes que tem a mesma tratativa na rede. Bom, Label Bind. Então a gente tem a FEC que classifica os pacotes da forma que a gente deseja, tá? Por padrão, o MPLS faz da mesma forma que o IP tradicional, já vou adiantar aqui. Tá? Ele classifica através de prefixos, através de roteamento, mas você pode mudar isso. Tá? Bom, depois que você classificou a FEC, você atribui um label para essa FEC, para essa classificação. Tá? E essa ação de atribuir um label localmente no roteador chama-se Label Bind. Tá? Então essa é a ideia, você pega, classifica a FEC, determina que é uma FEC para você, e aí o roteador vai lá e coloca um label para você. Esse label vai ser colocado numa tabela que chama lib, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Mas label binding é isso, aí você vê qualquer literatura de MPLS, você vai ver FEC, label bind, lib, é por isso que eu estou passando a terminologia aqui. Label bind é isso, é a ação do equipamento alocar um label para uma FEC. E FEC é uma classificação. Bom, tabelas do MPLS. Então ele vai lá, classifica a FEC, gera um label, e onde ele põe esse label? Tem que guardar em um lugar. Né? É nessa tabela que chama lib, tá? Que é Label Information Base. Tá? Ele guarda nessa tabela aqui. Nessa tabela ele guarda os labels locais que ele aloca, e tem labels que ele recebe de outros roteadores. A gente vai ver daqui a pouco. Tem um protocolo chamado LDP, que é responsável por transportar, anunciar labels na rede, de um roteador para o outro. Antes você faz só seu label local e usar o do vizinho, porque não vai funcionar no MPLS. Tá? Então, o lib é essa, é uma tabela completa. Tem todos os seus labels de todos os vizinhos da rede. Tá? Estão diretamente conectados a você. E aí tem uma outra tabela que chama lfib. Essa tabela é um filtro, é uma parte, é um subset da lib. É uma parte da tabela lib. A lib é a completa, a lfib é uma parte da lib. Como é que ele faz para definir essa parte? A gente vai ver daqui a pouco. É via tabela de por padrão, via tabela de roteamento. Ele pega todos os labels que tem na rede, ele olha a tabela de roteamento, vê qual label que ele precisa utilizar, e aí o label que ele utiliza ele traz para a lfib, para não ficar todos os labels nessa tabela gigante. Aí essa lfib que realmente vai para o hardware, que vai ser programada no hardware, do equipamento. Tá? Então a lfib é um subset da lib que pode ser reprogramado. Se tem uma falha na rede, o caminho não está mais disponível, tem um caminho alternativo, ele vai lá e vai pegar um label do caminho alternativo. Ele vai pegar um label da lib e jogar na lfib. E aquele label que não estava disponível, ele tira, até o label voltar na rede. Tá? A gente vai ver também detalhado aí como é que funciona a interação. Bom, então essa tabela aí é uma comparação, tá? Do IP tradicional, do que eu falei agora, IP tradicional com o MPLS. IP tradicional a gente tem
classificação baseada em prefixo, e esse prefixo associado no next hop, no salto, próximo salto. No IPLS você tem classificação mais flexível, isso vai ser associado a um label, tá? Bom, alguém tem uma pergunta? Tem pergunta aí? Tá, alguém tem alguma pergunta? Tá. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá. Qualquer pergunta, só me interromper. Vai, então vamos. Então, terminologia. Para a gente aprender qualquer protocolo, tem as terminologias, né? Quando a gente fala o SPF, a gente aprende o que é peer, o que é LSA, o que é, sei lá. A terminologia RIP também. Qualquer protocolo tem terminologia. O MPLS não é diferente, tem a terminologia do MPLS. Né? Também a terminologia que a gente tem, o domínio do MPLS, o MPLS domain. Tá? O MPLS domain é a parte da rede onde faz equipamento baseado em label. Tá? Isso que é o MPLS domain. Tranquilo, né? Chega no edge, no equipamento de borda, ele põe um label e a partir desse ponto para frente é o domínio MPLS. Aí lá no fim da rede ele tira o label e ali não é MPLS, não é mais domínio MPLS. Label Switch Router. Label Switch Router é qualquer equipamento, tá, que fala em MPLS. O que é falar em MPLS? Um equipamento que ele tenha o poder de colocar um label no pacote, retirar um label no pacote, ou fazer encaminhamento baseado em label. Se ele faz se ele tem qualquer um desses três, se ele tem qualquer um desses três poderes, praticamente está implementado qualquer uma dessas três ações, ele é um LSR. Tá? Ou seja, coloca um label no pacote convencional, seja de camada 3, camada 2, enfim. Faz um equipamento baseado em label e retira o label. Tá? E aí a gente tem um Edge LSR, que é o equipamento que fica na ponta. Tá? É um equipamento que também é um LSR, né, um Label Switch Router, mas ele está na borda. Então ele tem ação, ele faz duas ações, esse Edge LSR. Ele faz a ação de Label Imposition e Label Disposition. Tem outra terminologia que é Label Push, Label Pop, mas é a mesma coisa. Tá? Label Imposition é a ação de você colocar um label, tá, no pacote, no caso aí, ele fala LTDP, no pacote tradicional, mas pode ser qualquer pacote. Tá? E Label Disposition é a ação de você retirar o label. Então você põe o label, transporta, chega no fim da rede e tira o label. Tá? Tranquilo, né? Bom, então aí tem um domínio MPLS, né? Topologia. Então a gente tem aqui, nem o Gilberto falou, pode ser um equipamento de um cliente, não precisa falar em MPLS, nem tem noção que tem aqui, tá? Ele manda a informação, se for IP, vamos dizer que é IP, né, para simplificar, manda para esse equipamento, esse Edge LSR aqui, que é o R1, ele impõe um label no pacote IP puro, né, IP tradicional, e transmanda essa informação para o domínio aqui, tá? E aí quando chegar no equipamento aqui, que é o R6, ele retira o label e manda a informação aqui, IP convencional aqui, tá? Bom. Como funciona na prática, né? Vamos montar agora as partes aí. Bom, então agora eu vou explicar para vocês, passo a passo, como é que faz para alocar o label, como é que faz para distribuir o label e como é que faz para montar o caminho via label. Tá? Então eu já falei, tem uma associação que é feita, que é o FAC. Depois que é feito o FAC, é feito o label bind. Depois que é feito o label bind, é colocar essa informação na linha. Tá? Então vamos lá. Tá ruim a imagem, né? Passou. Bom. Como é que funciona? Então você tem lá os roteadores no domínio MPLS. Tá? Só esse roteador aqui que não faz parte do domínio, que é o R9. Tá? Todos os equipamentos aí faz parte do domínio. Então, por padrão, tá? Todo IP de destino que está na tabela de roteamento é considerado uma FAC. Por padrão. Então, você coloca lá na sua rede rodar o SPF, por exemplo, essa rede, que é o IGP. Aí vai trocar, vai formar adjacência, vai trocar os prefixos lá, vai formar a tabela de roteamento. Cada rota que tem na tabela de roteamento, ele aloca um label. Seja o SPF, RIP, rota estática, seja o que for, diretamente conectado também, gera um label. Tá? Só que é um label que a gente vai ver que é um label especial chamado, é o label número 3, que é para você tirar o label, chama pop label. Não, default não. A única que não coloca é default. Então ele aloca um label. Tá? E aí, legal, aí ele forma lá, não dá para ver aqui direito, mas está escrito lib, né? Ele aloca um label para cada rota. Então aqui, por exemplo, ele populou a tabela de roteamento através do SPF, né?
e aí ele aloca um label aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, esse cara é o R7. Todas as rotas ele conhece via R1 aqui, ó. Só que está diretamente conectado. Ele não conhece via R1 porque essa é a própria interface dele. Tá? E aí ele vai lá e gera um label para cada rota. O label local dele. É um label que ele gera lá aleatório. Tá? Tem um range. Tem que ser maior que 16 até um número lá também. Tá? Mas é um range bem grande. Se não me engano, o label é. Não, se não me engano, não. O label é 20 bits, né? Então é elevado a 20. É o número total. Tá. Legal. Então cada equipamento aí, eu não coloquei a tabela de todos para não poluir o desenho, mas cada equipamento vai fazer a mesma coisa que o R1 fez aqui e que esse R4 fez aqui. Tá? Então, por exemplo, o R4 tem algumas rotas que ele conhece via esse equipamento aqui que é o R6 e algumas rotas que ele conhece via o R2. Tá? Então aqui está aqui a tabela de roteamento e aqui a tabela livre dele correspondente, que ele alocou. Tá? Perguntinha. Sim. Existe um critério do label, aleatório, o nome do label. É aleatório. Aleatório. É aleatório. Ele vai alocando lá 17, 18, 19, vai até... Então, necessariamente, você vai ter um protocolo de roteamento interno, rodando em camada 3, para ele poder levar. Isso. Por padrão é assim. Fora nenhum protocolo de roteamento normal. A primeira convergência da rede vai ser em camada 3 com protocolo de roteamento. Isso. Depois começa a trabalhar. Exatamente. E uma coisa que eu ia falar agora é que a sua pergunta já vai casar com o que eu vou falar agora. Falei pra vocês que todo prefixo na tabela de roteamento ele aloca um label, certo? Só que isso é 99% de verdade. Tem 1% que é o BGP. Para BGP, por padrão, ele não aloca label. Quando ele recebe uma rota IBGP, ele não aloca um label, ou IBGP, sei lá o que for. Tá? Ele não aloca label. Dá para você alocar, tem uns comandos que você faz, você tem de label, dá para alocar, mas a ideia é que não aloca, isso é proposital. Tá? Por quê? Como é que funciona o roteamento baseado no BGP? Como é que funciona? Alguém pode dar uma... Alguém tem noção assim? Quando eu recebo lá, tem um peer BGP. Tá? Normalmente, como é que a gente estabelece um peer BGP? Normalmente, se for IBGP, por exemplo, dentro de um backbone. A gente tem duas formas, né? Duas formas de implementar. Ou full mesh, ninguém usa, ou router reflect. Mas não vamos entrar em detalhe do router reflect, não é essa a ideia. Porque o router reflect só reflete rota, ele não muda o next hop da atualização do BGP. Então não vamos pular isso aí para não complicar, mas vamos dizer o seguinte, que R2 aqui, R7, que é esse cara aqui, faz uma conexão BGP direto com esse cara aqui. Tá? Normalmente é feito pela loopback, né? Você vai lá, define um loopback no roteador, define o outro. Você vai ter que ter um IGP na rede rodando para rotear o loopback primeiro, certo? Senão não tem alcançabilidade do loopback. O BGP é uma conexão TCP, certo? Porta 179, 179, isso. Faz a conexão na porta 179 lá, fecha o BGP e aí começa a trocar informação de prefixo. Só que como é que é esse programado no roteamento? O next hop vai ser o quê? Essa loopback, certo? A loopback é um prefixo do IGP, certo? O IGP tem label, não tem? Eu expliquei aqui. Então você não precisa alocar um label para o BGP, porque ele vai herdar o label do next hop. E aí você vai ver que essa é a grande vantagem do WPLS. Você vai conseguir implementar uma rede core que é livre de BGP. Livre de BGP que eu digo da tabela. Né? A gente vai fazer um laboratório daqui a pouco, que você vai fazer uma conexão BGP daqui para cá. Ele vai anunciar a rota daqui para cá. Esse cara vai conseguir, e esse aqui anunciar a rota daqui para cá. Eu vou conseguir desse cara pingar esse. Bom, deixa eu falar o nome dos outros do pessoal que está online, né? O R7 e o R6 vai fazer uma conexão BGP, que a gente vai fazer um lab. Eles vão trocar prefixos. E eu vou conseguir do R7 pingar o R6 sem que nenhum desses equipamentos aqui tenha rota no meu alojamento. Por quê? Que vai conseguir pingar? Porque eu não posso ter a rota do BGP, mas eu tenho a rota do IGP, que é da loopback. Então, eu vou lá, como é que vai funcionar a resolução? Eu recebo a rota do BGP. Quem que é o next, né? Por exemplo, a perspectiva aqui do R7. Ele recebe uma rota do R6, que é do outro lado da ponta, na outra ponta da rede. Quem que é o next rota? A loopback do R6, 6.6.6.6. Tá? Aí ele vai lá, é recursivo, né? Ele vai lá consultar a tabela do SPF, a tabela do roteamento vai estar na rota do SPF, e vai achar o next rota.
Só que aí vai ter um label associado. Então esse pacote, na verdade, do BGP vai herdar o label do IGP. E aí, a partir do momento que ele colocou o label, ninguém aqui mais precisa fazer consulta na tabela de ruxamento. Então por isso que não é alocado o label para o BGP. Exatamente por isso. Porque se você for alocar lá label para o BGP, você vai ter que mandar o BGP para todo mundo. E é isso que a gente não quer. A gente quer que o core não tenha BGP. Para ser mais eficiente. Para não ter problema de BGP scanner, de full route, de tudo que a gente falou aí. Tá? Só uma pergunta. Que cenário que assim, o pessoal aloca o BGP? Segredo de uma das desvantagens mesmo, a gente tem lá um backbone de lead, um backbone TLS full core BGP, né? Qual que será que a gente vê isso de combinação? Em TerAS, por exemplo, você vê muito isso. Por exemplo, você tem um InterAS, você tem que conectar dois AS. Né? E aí eu quero, por exemplo, eu quero que um AS seja trânsito. Eu tenho dois AS na ponta do CSC. CSC, Carrier sobre Carrier. Eu tenho dois backbones, que é a mesma empresa, e um trânsito no meio. O backbone, que é o cliente, ele não tem conexão direta. Ele usa um outro backbone para fazer trânsito. Então o que acontece? Esse backbone pega todas as loopbacks dos roteadores e divulga isso, só que ele vai divulgar via BGP. Normalmente ele não vai usar o protocolo da SPF, nada disso. Na hora que ele divulga essas loopbacks, ele vai querer divulgar com label, para que o LSP não seja quebrado, entendeu? Então ele divulga para o provedor core um label, esse provedor core transporta isso até o outro lado e manda para o outro roteador desse mesmo provedor cliente com um label. E aí tem um LSP fim a fim, que é o conceito do Carrier Support Care. Tá? E aí tem outros também, uns InterAS, por exemplo. O InterAS, quando você vai fazer, aqui já é uma feature mais avançada, vai fazer transportar VRF, né, entre duas operadoras. Tem três formas de InterAS, opção A, opção B, opção C. Na opção B e na opção C é via label. E qual que é a ideia? Você faz uma conexão, tem que desenhar, né? A opção C é via rota reflexo, você pega a rota reflexo da sua operadora, conecta a rota da operadora de destino, e aí você não muda o next hop, você anuncia só todos os loopbacks dos seus PS, e ele anuncia os loopbacks dos PS dele para você. Né? E aí tem outra conexão direta entre ASBRs, lá, que é os caras de borda, e aí eles trocam o VPNV4, né, que é o prefixo do cliente. Só que o VPNV4 é associado ao loopback, e aí vai ter esse label dessa loopback. Então é um outro cenário aí, esse que usa o send label lá do BGP. Aí mas é cenário mais avançado. Né? Bom. Label Distribution Protocol. Bom, esse protocolo é o protocolo que é responsável pela troca de label. Né? A gente falou lá da lib, da FEC, da lib, né? E tem a lib local. Só que a gente não trocou ainda entre equipamentos. Né? Entre equipamentos a gente não trocou ainda labels. Né? Então como a gente vai para trocar? Através desse protocolo aí que chama Label Distribution Protocol. Qual que é a ideia? Ele é igual ao SPF, qualquer protocolo de IP. Da mesma forma, ele tem uma fase de discover, de descoberta, de vizinho, e depois ele troca a informação. Primeiro ele manda a informação DP, um IP de destino multicast lá, ele manda isso na rede, todo mundo recebe, todo mundo está no mesmo domínio de broadcast, no mesmo VLAN. Então, por exemplo, dentro do gerando na VLAN, eles trocam essa informação, um enxerga o outro, e aí nesse hello que ele troca, nesse pacote de multicast, tem uma informação que chama LDP Identifier. Esse LDP Identifier é um identificador, é um IP do roteador, normalmente é um loopback. Igual funciona no SPF, não tem o router aqui, no BGP, uma coisa é LDP. Tá? E aí um descobre o router ID do outro e ele faz uma conexão direta com esse IP, com o cara. Entendeu? Assim que funciona. Vamos dizer, tem um roteador, o Carlão está ali, a gente está no mesmo domínio do broadcast. Eu mando o meu hello, ele manda o dele, eu descubro lá o identifier dele, ele descobre o meu identifier, eu vou lá e conecto nele. Direto lá. E aí troca os labels. Né? Troca o label e aí ele vai saber os meus labels, eu sabe ele vai saber os labels dele. É assim que funciona. Bom, a porta é 616, né? Que usa o TCP, tá? E aí o que acontece? Aí a lib cresce. Antes eu tinha só meus prefixos, agora eu tenho os meus e dos vizinhos. Tá? Então tá aí, ó. Eu não desenhei também a rede inteira para ficar poluída, também falando para enxergar ali que tá embaçado, né?
projetor aqui, mas qual que é a ideia aqui? Por exemplo, a gente tem aqui o R, nem aqui não pode chegar, acho que é R7. não, R7 é esse aqui, primeiro da esquerda, R7. A gente tem o R, acho que é R6, se não me engano, tá muito pequeno esse desenho. A gente tem o R6, né? E o que acontece? O que eu estou querendo representar nesse desenho? A gente tem aqui o R7, desse lado, a gente tem aqui o R2, eu acho que é R1 aqui, e aí a gente formou o LDP aqui, a seção LDP aqui, aqui e aqui. Aí a lib aqui do R7 que está no meio, que é esse roteador aqui, cresceu, tá vendo? Ele tinha as libs locais aqui, são as facts, né, que ele alocou, e aí ele recebe essa tabela, coloca aqui, recebe a tabela aqui, coloca aqui, e aí vai crescendo. Isso aqui também é a mesma coisa, né? Ele recebe a label aqui. Bom, depois é melhor explicar isso aí depois, senão vai confundir. Bom, legal, aí eu já tenho a lib, que é uma tabela gigante. Então eu tenho meus labels, são labels de todo mundo, e agora eu tenho que montar qual? A LFIB. Tá? Como é que eu monto a LFIB, que é outra tabela, uma menor? Essa LFIB é montada através de um filtro que é feito no tabela de roteamento. E por padrão, como eu disse, é a tabela de roteamento que, por padrão, obedece a tabela de roteamento. Você pode mudar, mas por padrão ele obedece. Tá? Então, por exemplo, esse desenho aqui explica bem. Por exemplo, R1 aqui, a gente tem o R1, tem R7, R3, R2. Na perspectiva do R1, por exemplo, tá? Ele recebe LDP do R3, do R2, do R7. E aí tem um detalhe que é o seguinte, o LDP ele não tem nenhum tipo de mecanismo de prevenção de loop. Ele não implementa script horário, não implementa nada disso. Tudo que eu tenho de label eu mando para meus vizinhos. Não quero saber se pode formar um loop na rede. A gente vai ver que não vai formar porque tem um filtro para luteamento. Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, do R1, ele chegar no R6, que é esse desenho aqui. Tá? Ele tem todas essas labels aqui, ó, a local dele, que ele recebeu, vamos dizer que está rodando SPF, ele sabe qual é o loopback do R6, né? Ele aprendeu com o SPF aqui e aqui, né? E ele tem um label que ele alocou local. Além disso, ele tem um label que ele recebeu do R3, ele tem um label que ele recebeu do R2, e tem um label que ele recebeu do R7. Aí você fala, do R7, tipo, o R6 está para cá e o R7 está para cá, eu recebi um label do R7 referente à rota do R6, o R6 você recebe. Se você olhar a lib, você recebe. Tá? Só que se eu usar esse label e mandar para cá, é um loop, né? Eu vou mandar para cá e esse cara não devolve para cá. É um loop, vai ficar em um loop entre R7 e R1. Tá? Mas não vai rolar o loop. Por que não vai rolar o loop? E a grande decisão é o seguinte, qual label que ele usa? Qual label o R1 usa para chegar no R6? Ele recebeu do R7, do R5, do R2, do R5 não, do R7, do R3 do R2. Essa é a grande incógnita aqui do roteador. Né? Qual que ele usa? Bom, a decisão, manda-chuva aí, é a tabela de roteamento. E que ele vai olhar o R1 aqui, ele vai olhar por onde eu conheço o loopback do R6. Ele conhece no caso aqui, vamos dizer que é pelo R2, tá aqui. Então ele vai lá, vai usar a lib, a Label Information Base, vai pegar esse prefixo e vai jogar na LFIB. Porque a tabela de roteamento diz para ir para o R2. Então ele vai pegar esse label e jogar na LFIB. Então eu vou usar esse label aqui que é do R2. Além do label local, né? Tá? Então veja que a LFIB, na vertical da LFIB sem a lib vem para a tabela de roteamento, o roteamento faz um filtro nessa tabela e fala, ó, vou usar só o que presta mesmo, só o que eu quero usar agora. E aí ele vai lá e monta a LFIB. Tá? A LFIB é isso. Ele decidiu pela tabela de roteamento, por exemplo, do SPF, isso. Se fosse custos iguais, por exemplo, do SPF. Dois labels, ele vai alocar dois labels, vai estar... Tem um comando que você vai lá achando que for de table, você vai ver o label local, e de saída, vai ver esse label, por exemplo, aqui se fosse o share, você vai ver o label do R2 e do R3, que é o label da saída. Só um ponto. Quando ele faz a consulta na tabela de roteamento, ele monta uma rota e não passou antes da tabela de roteamento.
antes um dos grandes segredos do NPS, ele passa a trabalhar entre a camada 2 e a camada 3, bem ali no meio. Então, quando chega um pacote para essa rede de destino, ele não precisa ir mais lá na ponta, ele dá lá em cima, fazer um processo e rotear, não. Ele vai até essa ponta da camada 2 e a camada 3 e já processa via ali sem precisar consultar a de roteamento. Então, aí você tem um ganho no encaminhamento dos pacotes, entendeu? Esse é o grande ganho do Mas processamento também, né? Isso, de tudo. Porque já Porque tá... você precisa subir mais na camada 3, fazer aquele exatamente. processo de desencapsulamento, de Até verificação. o nível 2. Isso, exatamente. Foi o que o Leandro comentou no começo. É o melhor da camada 3 com o melhor da camada 2, entendeu? Isso aí. Isso, baixa processamento, baixa tudo. Mas por que você chama isso de camada 2,5? Chama assim, tem um nome, né? Chama Shin Header. Shin quer dizer que ele está no meio das duas camadas. É o Shin Header no PLE. Shin Header tem, a gente vai ver, tem um slide que eu explicar. Tem um label, tem alguns bits de TTL, tem 3 bits de QoS e um bit de stop of label. Aí dá 32 bits o Shin Header, o header inteiro. Bom, então tá aí. Então o que eu quero dizer nesse desenho aqui? Esse cara aqui tem a lib gigante, ele manda essa lib, passa o fio da tabela de roteamento, faz o fio e escolhe só o que ele vai usar, ele monta ali fio menor. Então o que está azul aqui foi o que ele escolheu, de acordo com o que o roteamento diz para ele escolher. Tá? Isso é o padrão, é o básico como o impresso funciona. Tem outras implementações, traffic engineering, que não é trabalho de roteamento, que vai fazer um caminho totalmente alternativo do trabalho de roteamento, de propósito, né? Mas esse é o padrão de como funciona. Aí isso aí são filtros mais avançados, tá? Funciona de outra forma. Bem, só uma dúvida. Então, por exemplo, ele vai receber todos os labels. Ele vai comparar com a tabela de roteamento. O que a gente tiver na tabela de roteamento vai montar em fio. Isso. Por exemplo, eu tenho dois nesse slide aqui. Esse. Eu tenho dois caminhos aqui, certo? Por um padrão é load sharing, né? Se for custos iguais, interface com a mesma banda, load sharing. Mas por que eu não coloquei load sharing aqui? Simplesmente para tentar explicar para vocês como ele decide. Ou posso ir para o R2, posso ir para o R3, né? Ou posso ir para o R7, porque eu tenho um label do R7. Qual label eu utilizo? Então essa é a ideia, é o roteamento que manda. O roteamento diz, vai para o R2, então eu uso o label do R2. Então na LEL feed, eu não vou colocar o label do R3 nem do R7. Vou colocar só o label do R2. Tá? Depois falar que esse é um processo que estão convergindo. Uma vez convergido, você criou as tabelas de feed, só vai mudar se tiver uma mudança na tabela de roteamento. É isso? Quando você tem uma mudança de roteamento, tem uma falha, vamos dizer então base do R2, o R2 falha. O IGP converge, o SPF, que você já observou usando, a rota muda. Aí na hora que a rota muda, ele pega aquela entrada, aquela antiga da LFID, tira, pega uma lá lib nova e coloca. Tá lá. Tá. Aí tem até uma feature que a gente normalmente roda aí, que a gente está no mercado dos provedores, que se o IGP convergir antes que o label, você pode ter drop na rede. Que o IGP converge, ó, agora você vai para lá. Só que tá o LDP não estabeleceu ainda, não tem um label. Aí eu vou mandar a informação sem label. Chegando no próximo salto, o cara não tem aquela roteamento, ele vai e dropa. Aí tem uma feature chamada LDP IGP Synchronization, que ele qual que é a ideia dessa feature? Na hora que você tem uma convergência na rede, se a tabela de roteamento convergir antes que o LDP, que normalmente converge, ele coloca uma rota infinita na tabela, nesse prefixo para a tabela de roteamento. Para dizer assim, eu não uso essa rota porque eu não tenho um label ainda, o LDP não estabeleceu. E aí ele vai procurar outro caminho, entendeu? Isso acontece mais e assim, por exemplo, se essa rede está estável e converge, historicamente não vai acontecer, porque eu já tenho um label de backup, né, teoricamente. Isso é quando, por exemplo, você vai... Isso pode acontecer quando você vai, por exemplo, cai o link e vou restabelecer o link. Por exemplo, cai o R2, um cenário pode acontecer. Virei para o R3. Só que eu já tinha o label, né, porque o label foi calculado antes. R2 volta. O SPF é super rápido, quer dizer, o SS subiu, agora tem o R2. Mas o LDP não subiu, está subindo ainda. Espera aí, tá chegando um hello, TCP, vai conectar, cadê o label? Não tem. Manda o pacote sem label. Aí chega no R2, não tem label. Onde eu mando essa informação? Descarga.
Então isso ainda é mais usado para quando volta a rede do que quando sai. Bom, então encaminhamento de tráfego, a gente já sabe agora como monta lib, lfib, agora falta só encaminhar o tráfego na rede, para montar das tabelas. Bom, esse encaminhamento de tráfego é chamado de label switch path, tá? E tem um contexto chamado label swap. Por quê? Porque a cada roupa que a informação passa, o label ele é trocado, ele é alterado, tá? Deixa eu ver se tem esse slide aqui. Como é que funciona? Chega o pacote aqui, tá? Aí tem um R7 que é o cara de borda, o Edge LSR. Tá? Chega o pacote aqui, sei lá, tá conectado com o cliente aqui, manda o pacote IP. Chega o pacote IP, que faz um lookup na tabela de roteamento. Acho, normalmente vai ser BGP, que é o provedor. Acho o Next Hop. Next Hop vai resolver pelo IGP, SPF ou ISS normalmente. Olha a FIB, tem um label? Tem. Então eu vou colocar o label. Pego o pacote, coloco o label, colocou o label, manda informação. A partir do momento que ele põe no label, game over, não tem mais roteamento. Quando chega, se ele mandar, vamos dizer que o LSP foi por cima, mandou para o R2 aqui, chegou no R2, eu não tenho mais, não vou olhar mais roteamento. Chega um label, que foi o label que eu aloquei para ele, lembra que a gente viu no slide anterior? O label que eu aloquei, eu falei, ó, se você quiser usar o meu caminho, usa o meu label, que é esse. Então chegou um label que eu conheço. E o R2, por sua vez, recebeu um label ali do R4, não recebeu? Que é pertinente ao que? A loopback desse último cara aqui. Então, todo mundo tem um label para chegar nesse cara aqui. Esse aqui é um IGP, esse sim eu estou na tabela de roteamento. O BGP não. Mas o IGP, que é o Next Hop do BGP, eu tenho. Então vai trocando um label. Isso é o label swap. Chega aqui nesse roteador, o meu label de entrada, eu troco pelo de saída, que é o R2. O R2 recebe com o label local dele, que é o que ele alocou, o R2. Ele troca pelo do R4. O R4 vai ver qual é o label de saída, que é o R6. Troca pelo R6 e aí chega no final. E aí ele tira o label e entrega o pacote. Então essa ação de trocar o label de entrada, que é o meu local que eu aloquei, e o de saída, que é para onde a gente mandar, ele chama label swap. E o caminho inteiro chama label switch path. Que é como se fosse um túnel, né? No das contas parece aí como se fosse a mesma coisa do túnel. Se fosse um túnel de RM, a mesma história. Tá? Esse label acontece na camada 2. Esse label, vai ter os lados que eu vou explicar certinho, mas ele está entre a camada 2 e a camada 3. Você tem o frame Ethernet, tem o Ethertype, que é o último cara lá do frame Ethernet, que lá se indica se é IP, IPv6, enfim, tem um número lá, né? Logo depois do Ethertype, que já começaria o cabeçalho IP, eu coloco o Shin Header lá, que é o label do IPLS. Tá? E aí depois eu posso colocar um ou vários labels que eu vou explicar. E fica bem no meio. Bom, penultimate rope popping. O que quer dizer esse palavrão aí? Primeiro, alguma pergunta? Né? Porque a gente conclui uma fase importante aqui. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Legal. Bom, penultimate rope popping, ou PHP, né? É mais utilizado. Bom, o que é essa implementação aí? É o seguinte. É só se ver o slide aqui do carro, né? Que nem eu falei para vocês, o equipamento aqui de entrada aqui, o pacote tá vindo aqui para cá, né? Que é o R7 para o R6. Tá. No R7 eu coloco o label. No R6 eu tiro o label. Porque quando eu tiro o label, eu preciso olhar a tabela de roteamento, certo? A partir do momento que chega o pacote, eu tirei o label, eu preciso mandar essa informação para algum lugar, né? Chegou o label, agora não tem mais label. Agora eu tirei o label, eu sou o último da fila, para onde eu mando? Para a interface G0/1, G0/2, G0/3, onde eu mando? Se for IP, eu vou olhar a tabela de roteamento. Se for IPv6, ela vem IPv6. Se for um L2 VPN, eu vou olhar o filtro taxado lá. Se for, enfim. Em algum lugar tem que mandar informação, não tem? Legal, então ele tem que ir lá e olhar a tabela de roteamento. Então ele faz dois trabalhos no último roteador aqui. Faz dois trabalhos. Ele tira o label, faz um lookup na tabela de roteamento, uma pesquisa na tabela de roteamento e manda. Ele faz duas funções. Essas duas funções
para ser implementado em hardware, eu falei para vocês, né, que equipamentos hoje não processo em hardware, é muito ruim para ser implementado. É muito, digamos assim, dispendioso para o equipamento para ele processar isso. Você teria que ter um processador ASIC super potente. Né? E aí, se você tiver um processador ASIC super potente, é muito caro. E aí, deixar future caro para vocês comprar a placa ou o chip lá, vai ficar caro, o equipamento vai custar milhões de dólares. Não que não custe, né? Já custa, vai ficar 2 milhões, vai, digamos assim. Vai ficar muito caro para implementar. Então, o que eles fizeram? Fizeram um workaround, né? Famoso workaround. Famoso gambiarra. Eles implementaram esse conceito de PHP. A ideia é o seguinte, a ideia é dividir as tarefas, né? Se esse roteador aqui está sobrecarregado, fazendo as duas funções, vamos dividir. Por que não implementar a retirada do label num roteador antes do destino final? Eu posso. Vamos analisar aqui, vamos pensar. Bom, esse cara aqui, se isso aqui for IP, ele tem que ter trabalhador de IP, não vai? Tem que ter de qualquer forma. Se ele for tirar o label ou não for tirar, ele tem que ter o IP para saber para onde manda o pacote. Então, se o cara antes de tirar e mandar já o pacote só IP para ele, não tem problema, eu vou saber para onde mandar. Exatamente, ele vai saber para onde mandar. Então vamos fazer o seguinte, para não ficar caro o roteador, né? Porque vamos fazer o seguinte, você, um hope antes eu tiro o label, e no outro hope eu só roteio. Como você sabe que ele é o último hope, né? Aí tá o pulo do gato, né? É aí que tá o... Porque ele não recebe labels do R último. Quero para cenas do próximo capítulo. É tudo, né? Ele sabe pelo seguinte, existe um label especial que chama o label número 3, que é o implicit null. Todo cara que é o último hope da rede, quando ele vai alocar um label, todo cara que é o último hope não. É assim, ó. Todas as interfaces locais estão rodando nesse conectadas a mim. Eu aloco um label chamado número 3. Por quê? Porque eu sou o cara que está diretamente conectado, eu sou o último cara. Então eu aloco 3 e mando meus vizinhos 3. Então esse cara aqui, para essa interface aqui, que é o destino, ele alocou o label 3. Ele manda para esse cara aqui, o label 3. Quando esse cara recebe o label 3, ele sabe que esse label, essa informação é para tirar o label. Ele vai mandar a informação para o label 3. Ele sabe que é para chegar o pacote, retirar o label e mandar para o label. Então ele fala os dois números, o PLS, que o empreendedor fala PLS e P, vamos dizer assim. Sim, todos. Ele está dentro da nuvem ali, mas... Sim. E tem uma outra implementação que é esse é o implicit null, que é tira o label. Uma outra que é explicit null, que não tem, que a ideia assim, é voltar para o cenário de problemático. E quando você tira o label aqui, tem um problema com o QoS. A gente vai ver na parte aqui que eu falo de QoS. Leandro, desculpa, mas qual seria a diferença então de você tirar esse processamento, esse problema de processamento desse, naquele último hop e jogar para lá? Qual que é a distância disso? Seria numa rede maior, né? Isso é ruim para o equipamento. Tirar o label e também isso é ruim para o hardware. Não que o hardware não faça esse trabalho. Se você configurar o explicit null, que eu vou explicar, ele faz. Só que você diminuir a quantidade de tráfego para a sua rede. Você passaria lá, vamos dizer que ele aguenta 1 GB, um pouco menos, ele vai começar, o hardware vai começar já, a CPU dele vai chegar no limite. Então é ideal que você implemente o implicit null, mas se você não implementar, o implicit null é essa ação que eu estou falando de PHP, tá? Que é o label 3. Existe uma outra implementação, quando eu colocar o implicit null, que é em relação ao QoS. Vai ter um slide que eu vou falar do Shin Header. E tem um campo no Shin Header que é utilizado para marcação de QoS, que é o Experimental Bit. Quando a gente roda o pacote aqui na rede MPLS, você concorda que eu não olho mais IP? Não tem mais IP, ninguém olha mais IP aí. Se eu não olho mais IP, a marcação que eu tinha lá no DSP, lembra? O TOS DSP lá, eu não perdeu, morreu. Não tem mais. Se você marcar o pacote no DSP, ninguém vai enxergar isso na rede. Então você quebrou o QoS. Então eles colocaram esse bit aí, o Experimental Bit. Tá? Só que acontece o seguinte, o Experimental Bit está no Shin Header. Se eu tiro o header do label 1 um pouco antes, eu perdi o QoS. Então eles foram lá, agora no programa QoS, então coloca aí, fizeram duas implementações, implicit null, que é, você vai ter mais tráfego na rede, mas no QoS. E o outro é a implementação que você agora tem QoS, mas você vai ter que tirar o label e fazer o fechamento. Aí é um label que chama 0.
ele aloca um label 0. Você configura aqui no último rope aqui, você vai trabalhar com implicit null ou explicit null. Se eu colocar explicit null e ele alocar o label 3, diariamente conectado, ela aloca o label 0 e manda para todo mundo. Aí o rope que recebe o label 0, ele vai mandar a informação com o label mais número 0. Tá? Todos os bits zerados. E aí o Shin header vai estar presente e vai ter os bits de QoS lá, e o QoS vai ser preservado. Tá? Uma pergunta. O último roteador, então, você, administrador, que tem que informar para ele que é o último, não é automático. Não, é automático. É automático. Por padrão, no Cisco é implicit null, ele vem já padrão isso aí. E tudo que está diretamente conectado, ele aloca label 3. A gente vai fazer o lado, daqui a pouco você vai ver. Vou dar um show MPLS Forge, vou pegar um prefixo local. Diretamente conectado, você vai ver que o label que ele aloca é o número 3. Qualquer interface diretamente conectada é o label 3. Ó, coincidência, né? Já caiu logo no slide. Já detalhe, a explicação já foi feita. Shin header. Bom, Shin header é o nome que deram para Shin, o nome do cabeçalho no MPLS, né? A gente falou, tem label, faz via label, mas como é que funciona? Como é que é o cabeçalho, né? Como é que é a informação? A gente tem que entender, né? Para conseguir se situar. Então, o cabeçalho do MPLS, ele é composto de 32 bits, tá? Esses 32 bits, 20 é de label. Então, quantos labels a gente pode ter? Deve levar lá 20, não sei, vou calcular. Tá? Então, é label pra caramba. 20 bits é label pra caramba. É quase, talvez eu chame de internet de 2 bits, né? O PV4, né? Pouco menos, aí tá 16 dá quanto? 65.565, né? Acho que dá uns 16. Barra 24 são quantos? E o milhão, Barra 24 é 16 mil alguma coisa, não é? 16 milhões. 777. Isso. 16 milhões. Então barra 777. Cadê a calc? Ninguém tem uma calculadora ali. 1 milhão. 2 elevado a 20 dá 1 milhão e pouquinho? 1 milhão. Era aí, boa, hein? Olha aí. Se acabar, aí você espera. PV6. 48.578. Teoricamente é só loopback, né? Você vai ter 1 milhão de loopback, Não dá pra trabalhar, né? não dá, né? Não vai ter isso. Dá pra fazer uma redesign. Dá. É escalável, né? Monta um provedor só com 1 milhão de clientes. Então, Bom, então 20 bits de label, tá? Identifica o label. Aí depois em 3 bits chama experimental bit. Esse campo aqui é o que abre espaço para, tem uma palavra, como é que chama? Para confusão, né? Confusão, para discórdia. O que acontece? Quando foi inventado isso aqui, no draft ITF e MPLS lá, o documento da RFC, eles colocaram o nome como experimental bit. Aí eles escreveram lá na RFC que esse campo aqui é para uso experimental. O que é experimental? Eu quero colocar uma feature nova no MPLS. Aí usa esses 3 bits aqui que está reservado. sempre vocês pensam no futuro, deixam um pouco em branco na cabeça. Aí o que acontece? Só que não tem nenhum bit de QoS, né? Não tem um bit de QoS. E aí eu falei lá que o QoS perde. O TOS lá já era. Ninguém mais olha IP. Né? Então terá que olhar alguma coisa. Então o que eles usaram? Experimental bit. Só que aí começou a dar uma discussão aí, um rolo aí no mercado. Que aí, não, mas vai experimental bit, se eu quiser usar agora, não, eu quero inventar um negócio novo aqui. Não posso usar os bits? Não, mas já estou usando para QoS, não pode, não sei o que. Vou usar. Não, mas a RFC não diz isso, não diz que é QoS, diz que é experimental. Aí fizeram uma revisão da RFC lá, uma RFC nova, e aí nessa RFC nova eles trocaram o nome para Traffic Class. E aí agora só usa para QoS. Só mudaram o nome, fizeram um adendo lá de 2 linhas e falaram, agora eu vou Ninguém pode agora é QoS. Pronto. Foi implementado já. E aí, beleza. Aí se você não implementar dessa forma QoS, você não tá compliance lá de acordo com a RFC. Tá. Aí trocaram o nome. Bom.
Aí tem um bit que chama S. Esse bit é o seguinte, esse bit ele serve para sinalizar o final de label. Porque até agora eu expliquei em MPLS, só que a gente só falou de um label, né? É um label swap, tira um label, põe outro label, caminha. Tira o label, outro label e caminha. Quando a gente for falar de aplicação, talvez não sei se você hoje tem, MPLS L3, VPN, L2 VPN, seja qual aplicação for, existe um conceito de pilha de label, que é stack of label. Que a gente vai ter um label para transportar a informação, que é isso que eu expliquei, e vai ter um label que vai identificar um serviço, uma aplicação. Então você vai ter dois labels, vai ter um label, outro label em cima, uma pilha de labels. Tá? Mas não se preocupe ainda o que é pilha de labels, porque a gente não chegou lá. Então eu quero explicar o seguinte, esse bit, ele é sinalizado, ele é ativado no último label. Esse último label está mais perto da camada de rede, né, porque o shim header fica no meio. Você tem informação, frame internet, IP, ele fica no meio. Fica no meio. Então, vamos dizer que aqui está IP e aqui está internet, fica no meio. Então, só que você coloca um label, vai colocando label. Tá? O label mais perto da camada da internet chama top label. Aqui normalmente é um label de transporte, que é isso que a gente aprendeu. O label mais perto do cabeçalho IP, camada 3, chama bottom label. Tá? E aí esse último, pode ter 2, 3, você vai habilitando um filter na sua rede, vai colocando um label, vai crescendo. Aí MTU vai crescendo também na sua rede. Esse último label aqui, tem uma hora que acaba o label, né? Depois lá aqui, estou brincando, 3 labels no máximo aqui. O último label vai ter esse bit sinalizado, como para avisar para o roteador, eu falo, ó, esse é o label último da pilha, acabou, não tem mais label. Agora o que vinha atrás é camada 3, tá? Ou camada 2, ou seja lá o que você estiver transportando, a rede do PLS. Tá? Tranquilo esse bit aí? Tá. E 8 bits de TTL, né? TTL é a mesma coisa do IP. A mesma função. Tá? Se tiver um problema na rede, vai convergir, tem um loop, e aí o pacote não fica lá forever, lá para sempre, está ficando na sua rede. Tá? Como é que funciona? Quando a gente faz label in position, coloca o label, a gente copia. A gente pode copiar ou não, né? Tem duas opções lá que você pode fazer. Mas normalmente copia. Você pega o TTL do pacote IP, copia nesse campo aí, para que fique igual, para você não perder os parâmetros do TTL. Porque imagina o seguinte, se você não, imagina o seguinte, o pacote vem viajando, um backbone lá, a operadora lá, XPTO, passa por 30 roteadores. Quer dizer que ele entrou 30 pontos. Se for 64, vai estar meio do menos 30, né? Vai estar lá quanto? 34, né? Se for 255, vai estar lá, enfim, 225, certo? Só que aí chega lá no MPLS. Agora, opa, daqui pra frente eu sou o Edge, LSR, agora eu vou colocar um label. Teoricamente, se está 30 o TTL, eu copio isso dentro eu pego o TTL do IP, copio no MPLS e mando. Para avisar a rede que já passou por 30 roteadores. Se eu não copiar, vai ficar lá 64. E aí eu vou ter mais 30 hooks só para viajar. Aí vai dar política de cada provedor. Tem provedor que copia, tem provedor que não copia. Por padrão, copia. Isso é configurado. Configurar. Por padrão, copia. É configurar mais tudo que configurar um padrão. Né? Isso é assim, né? Boa prática. Porque a ideia é plug and play. Você põe lá e funciona. Teoricamente. Então o padrão ele copia, mas é configurável. Uma opção que você pode desconfigurar para não copiar. É MPLS Propagate TTL, um comando. O padrão vem o comando. E quando o comando é padrão, não aparece no showrun. Né? Isso que é assim, né? Então, para você desabilitar de novo, MPLS Propagate TTL, TTL Propagate, no MPLS interrogação você vai ver lá, vai ter um comando só com TTL. Bom, e aí está o shim header sendo adicionando o shim header aí. A gente já falou por 1h30, né? Tá, a gente faz um break aí daqui a pouco. Então aí está o shim header. O shim header é adicionado entre a camada 2 e a camada 3. Pelo que o pacote está, imagina que o pacote está vindo aqui para cá, tá?
fluido assim. Então aqui vem pela internet, Shin Header, cabeçalho IP. Mas não, aqui é porque a gente fala IP, porque a gente vai falar depois da L3VPN, que é sobre IP, mas pode ser qualquer coisa. Então. Qualquer coisa, não precisa ser necessariamente IP. Bom, e aí os benefícios da rede MPLS, que a gente vai chegar na hora da apresentação do laboratório, que eu espero que funcione. Vai ficar chato. Funcionar. Então, a gente tem lá os benefícios. Então, a gente já aprendeu o que é MPLS, tranquilo? Até agora, a gente aprendeu o que é, como funciona um paradigma de rede de tráfego baseado em labels. É só isso, tá? Tranquilo. Daqui pra frente, agora é a aplicação. Mas antes de falar da aplicação, vamos ver alguns benefícios que o MPLS vai adicionar na sua rede. Então, tem vários benefícios, né? E aqui eu separei dois para a gente falar. Que é o BGP Free Core, que é um núcleo de BGP de rede sem rota BGP. Quer dizer, um núcleo de rede sem rota BGP. Tem outros benefícios. Engenharia de tráfego, MPLS Traffic Engineer, que é complexo pra caramba. MPLS TF Fast Reroute, que é uma feature do Traffic Engineer para fazer roteamento, convergência de rede super rápida. Aplicação L3VPN que a gente vai ver, não sei se hoje, mas no próximo a gente vai ver isso aqui. E outros, né? L2VPN, Multicast VPN, e vai por aí afora. Tá. Sim. Você começou falando sobre o problema quando você trabalha com um protocolo no SPF. Você tem uma rota que você é sobrecarregado da rota, né? Mas se o MPLS está baseado na tabela de roteamento, o pacote por cima. Não vai ser a mesma coisa? Você não vai usar o mesmo tráfego por cima, não vai ter o mesmo problema? Vai ter. Mas isso aqui Você resolve. vai falar agora? Não é que vai falar agora, que é MPLS TF. Vamos resumir para não. Poderia até fazer um lab aqui, 5 minutos. Vamos ver se a gente souber um pouco a gente faz. Então eu não entendi qual é essa engenharia de tráfego. Não, o MPLS resolve. Tem uma ficha chamada MPLS Traffic Engineer. Ah, tá. Hã? Complexo. É meio complexo. São vários protocolos juntos. Mas tem um protocolo que o MPLS-TL funciona da seguinte forma. Tem o SPF, ele é estendido, a definição do SPF. No SPF a gente tem vários LSAs lá. Tem o LSA que não usa, que é o LSA 10, chama Opaque LSA. Ele começa a ser usado com o TR. Essa LSA ele vai ser responsável por passar para a rede toda a informação, porque assim, o TR é baseado não só... Qual que é a ideia do TR, Traffic Engineer? Você escolher um caminho alternativo na sua rede, fazer engenharia de tráfego, mas você, quando faz engenharia de tráfego, você pode contabilizar a banda. E aí começa a ficar complexo. Vamos ver aqui. Tá. Não, mas vamos dar uma explicação breve aqui. Né? Você falou, realmente, é uma ótima pergunta, tá? Você foi muito bem observado. Por exemplo, se você for transportar por cima, você pode ter nenhum problema. Se você usar o MPLS padrão. Quando você põe no TR, tá? Você pode fazer esse LSA que eu te falei do SPF, ele vai pegar, quando você habilita, ele pega todas as interfaces, todos que rodam SPF, ele adiciona esse LSA mais e fala, ó, essa interface 10 MB, coloca no LSA, essa interface 20 MB, interface 30 MB, 40, faz um fluir na rede. Todos fazem isso. Então todo mundo sabe agora todos os roteadores, todos os caminhos, e qual a informação essa que tem? Banda. Eu sei a banda de cada link. Tá? Todos os roteadores vão saber. Então, o SPF não por isso, para propagar a informação. Aí, o que acontece? O SPF vai fazer um cálculo na rede também. Tá? O cálculo que ele faz agora não é só mais achar o melhor caminho, é achar o caminho com restrições. Ou seja, qual é o melhor caminho com a melhor banda. Então, começa com o cálculo diferente. Então, por exemplo, qual é o melhor caminho que tenha, se você configurado, ele tenha 50 MB disponível, eu quero estabelecer um túnel aqui para passar tráfego de 50 MB. Então, é outros cálculos, é um cálculo um pouco mais complexo. Então, ele vai achar um caminho na rede para você que tem banda disponível, por exemplo. Ou você pode fazer um túnel tranquilo, né? Que você pode falar, eu quero sinalizar um caminho na rede, não quero saber de banda, só que eu quero fazer um caminho contrário ao roteamento, quero vir para cá, eu quero fazer um caminho para cá. Aí você pega só a informação do SPF, calcula um caminho alternativo. Aí tem um outro protocolo chamado RSVP, que é o Research Reservation Protocol. Esse RSVP é responsável por fazer a sinalização do caminho.
estabelecer um túnel de LSP, que é esse que eu falei. Aí você consegue com a RSVP, por exemplo, estabelecer um túnel por aqui, um túnel por aqui. 2 LSPs, para o mesmo destino. E aí você consegue mandar um pouco de tráfego para cá, via rota estática, no mesmo peso, via BGP, enfim. Faz balanceamento da carga. Faz balanceamento da carga. Então, esse é o conceito do TE. O TE resolve isso. Por exemplo, Cell 21 horas. o pessoal que está em compartilhar a tela, porque o pessoal não vai ver. Mas isso aqui é a topologia que a gente vai ver daqui a pouco no lab. Mas no TE você consegue, por exemplo, fazer quero sair daqui, navegar na internet aqui. Ó. Quero sair daqui e chegar aqui. Teoricamente esse caminho é o melhor. Eu posso fazer um túnel TE que passa daqui, sobe pra cá, vem pra cá, desce, vem. Qualquer caminho eu posso fazer. Você sinaliza um LSP, que é um túnel, né? LSP é uma coisa que um túnel. E aí você injeta o tráfego no LSP. E aí o túnel já está pré-sinalizado de tráfego fluido. Tá? E aí o TE resolve isso para você. Tem um PLS tráfego de linha. Também via label. Só que quem aloca o label não é mais através de roteamento. É uma FEC, certo? Isso não é uma FEC? Teoricamente é uma FEC, é uma associação. Só que quem vai alocar o label, em vez de ser o LDP, é o RSVP, é um outro protocolo. Mas tem uma parte que é igual, como se de FEC, né? Tem chance de ficar com tráfego assimétrico, não? O MPLS Travessia é sempre já sendo LSP e LSP, uma coisa que eu não falei, o LSP é sempre unidirecional, nunca é bidirecional. Se eu faço um LSP daqui pra cá, não tem nada a ver que a volta vai voltar pra cá. Então aí vai de você provisionar um LSP agora daqui pra cá. Tá? Se a gente usa o padrão da rede, ele vai obedecer o roteamento. Aí se o roteamento estiver simétrico, você é simétrico. Tá? Mas o TE, você provisiona os túneis. Você pode fazer dinâmico, falar, quero provisionar um túnel TE. Você pode fazer o seguinte, eu quero provisionar um túnel, eu não sei nem como está a rede. Sobe um túnel aí para ele com 100 MB de banda disponível. Joga essa config. O SPF vai ver todos os links. Opa, aqui tem 100 MB? Não tem, aqui tem. Então eu vou subir para cá, aqui tem, aqui não tem, eu vou descer. O SPF faz isso para você. Não quero nem saber qual link que eu vou usar, só quero achar um caminho que tenha 100 MB disponível. Eu jogo essa config de TE, o SPF acha para vocês, e aí ele informa o RSVP, ele vai lá e sinaliza o caminho para você, estabelece o túnel. Ou posso fazer diferente. Não, eu quero fazer um túnel que passe por aqui, por esse roteador, por essa interface. Você configura isso. Tá? Bom. Legal. Então, vamos fazer o break, né? A gente vai falar, tem mais 2 slides, a gente vai falar já vai fazer o lab. Então vamos já fazer o break aí, tá? E aí a gente volta daqui uns 10 minutos, pode ser? Toma uma água, esticar a perna.